E hoje é dia de mostrar para vocês as 5 melhores distopias de todos os tempos, de acordo com o respeitadíssimo PJQ. Fala galera, aqui é o Jonatas, mais uma vez compartilhando experiências literárias com você. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita para conhecer o nosso canal, o nosso conteúdo e se gostar, se inscrever no link, no botão que vai aparecer aqui embaixo. E hoje eu vou mostrar para vocês as 5 melhores distopias de todos os tempos. Distopia, se você não sabe o que é, são aquelas histórias em que a sociedade, em que o mundo tem algum nível de degeneração. Se a utopia é um mundo ideal, é uma vida boa, a distopia é o contrário disso. E eu não vou utilizar aqui um critério que construa um ranking a partir da qualidade, porque obviamente qualidade é um critério muito subjetivo. Eu vou utilizar um outro critério que também é subjetivo, mas acho que se encaixa melhor, que se adequa melhor ao tipo de vídeo que eu quero propor aqui. Eu vou utilizar o nível de complexidade da linguagem. Então é para você que quer ler, que tem vontade de ler aqueles livros, as distopias mais clássicas, mas não sabe por onde começar. Então eu vou começar aqui da menos complexa até chegar àquela que claro, que o PJQ, o padrão Jonatas de qualidade, definiu como a mais complexa. E eu não vou enrolar muito para você, eu vou começar aqui em quinto lugar com ele, nada mais nada menos que Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, né? O Fahrenheit 451 é um livro bem pequenininho aqui. Essa edição que eu tenho é da Biblioteca Azul e eu vou falar aqui o nome do tradutor porque é importante, o Sid Nippel, tá? Em Fahrenheit 451 você vai ter uma sociedade cujos principais inimigos do Estado, dos governos são, adivinha quem são? São eles mesmos, são os livros. Nessa sociedade aqui, os bombeiros, em vez de queimar, os bombeiros, em vez de apagar incêndios, eles vão fazer o papel contrário, eles vão servir para queimar aqueles livros que estão escondidos, aquelas bibliotecas clandestinas. E esses livros serão queimados aí aproximadamente a 451 graus Fahrenheit. É um livro bem tranquilo de ler, possui uma linguagem bem simples e ele é bem pequenininho, com menos de 200 páginas. Se você for ler essa edição que eu tenho aqui da Biblioteca Azul, não leia o prefácio porque ela contém muitos spoilers. O tamanho do livro é ideal para você que quer começar, a linguagem é ideal e tem muita gente que considera que esse livro aqui, pelo tamanho, ele é pouco explorado, ele poderia ser um pouco melhor. Eu confesso para você que eu gosto quando os autores deixam esses espaços negativos, que são aqueles momentos no texto em que você tem que descobrir ou tem que imaginar aquilo que o autor pretende. Existe uma história muito maior do que essas 200 páginas que tem aqui, mas não é uma história explícita e você vai ter que descobrir por que aqui em Fahrenheit 451, o quinto lugar aqui das minhas melhores distopias. E em quarto lugar está uma distopia que eu inclusive já fiz vídeo aqui para o canal. Eu vou falar de O Conto da Aia, da Margaret Atwood. É uma distopia em que há um estado totalitário, teocrático, um estado cujas principais vítimas são as mulheres. Aqui as mulheres vão ter as suas funções definidas pelos homens. E as funções dela, a função primordial aqui no caso, é a reprodução. Existe todo tipo de violência aqui contra as liberdades e violências físicas contra as mulheres. É um livro muito importante para o movimento feminista. Eu não tenho lugar de fala para falar sobre o movimento feminista, mas sobre o livro, sobre a distopia, eu falei um pouco no vídeo que vai aparecer no card aqui à minha esquerda, na sua direita aí. É um livro muito legal da Margaret Atwood, o meu quarto lugar. E aí, para chegar no pódio aqui, nos 3 principais livros, eu preciso dizer que esses livros que eu vou apresentar aqui compõem a trindade nada santíssima dos maiores livros de ficção científica de todos os tempos. E aí você deve se perguntar, você está falando de distopia ou de ficção científica?
é que existe um limiar. Na verdade, a maior parte dos livros não podem ser classificados especificamente em determinados gêneros, mas esses livros aqui, é claro, tem bastante ficção científica, mas eu acho que eles têm um viés, uma pegada maior na distopia, uma pegada maior nessas questões sociais, nesses mundos degenerados que eles trabalham aqui, e é por isso que eles estão aqui na minha lista. E em terceiro lugar, eu vou mostrar para vocês aqui o espetacular, admirável Mundo Novo do Aldous Huxley. Aqui em Admirável Mundo Novo não há espaço para surpresa. Todas as pessoas, os papéis que elas desempenham na sociedade são definidas ainda no laboratório a nível de engenharia genética. É isso mesmo, a nível inclusive de espermatozoide. Logo, as pessoas, em tese, são muito felizes. É uma felicidade meio forjada, assim. Uma felicidade forjada à base de sexo sem compromisso, à base do uso de drogas. E todas aquelas pessoas que não se enquadram nesse mundo ideal aí vão ser apartadas em um mundo aí periférico. E você vai ter que ler para descobrir, porque esse é o grande quê aí desse livro. Acho que é um livro bem tranquilo para se ler. A linguagem eu achei bem tranquila, eu li há muitos anos, mas é tranquilo principalmente porque os conceitos que você vai encontrar aqui são os mesmos conceitos que tem na sociedade atual. Esse é uma das grandes características das distopias, que é trazer essas questões que são discutidas aqui no nosso mundo para dentro de uma ficção. E aí você vai encontrar aqui principalmente essa superprodução em massa, a super especialização das profissões e esse afastamento das relações interpessoais. E aí você pode dizer exatamente isso que nós estamos vivendo hoje em dia. E em segundo lugar, eu vou trazer ele, o espetacular. Acho que você pensou que ele estaria em primeiro lugar. Eu vou trazer para vocês 1984, do George Orwell. Esse é um livro super hypado, sempre está na lista dos mais vendidos aí. Inclusive esse ano vai sair um caminhão de edições aí, porque ele vai entrar, ou já entrou, não sei quando você vai assistir esse vídeo, em domínio público. Nesse livro aqui você vai ter basicamente 3 supercontinentes ou 3 superpaíses que vão viver em constante guerra. Mas essa guerra aí ela vai existir basicamente para que haja a perpetuação dos governantes desses superpaíses. E o olhar desse livro aqui vai ser sobre a perspectiva do supercontinente Oceania, que tem claramente um viés comunista-stalinista. De qualquer forma, não é uma crítica apenas ao movimento comunista, ao socialismo de forma geral. Acho que é uma crítica principalmente aos movimentos totalitários e como esses movimentos totalitários fazem para chegarem ao poder e para perpetuarem no poder. E dentre esses mecanismos tem 2 super conhecidos de nós, e o primeiro deles todo mundo vai falar, qualquer vídeo que você vira aí sobre 1984 vai dizer que foi de lá a ideia do Big Brother, esse mesmo Big Brother, o grande irmão dos reality shows. Essa entidade que aqui no livro é o Estado, que vai ficar em constante vigilância, sempre olhando tudo o que você vai estar fazendo. E aqui em 1984, isso vai ser feito pelas teletelas, uma tecnologia que não existia quando o livro foi escrito, mas que hoje provavelmente está aí na sua mão, você está me assistindo por meio dela. E é óbvio que por meio dessas teletelas, dos celulares, dos monitores, dos notebooks, o setor privado, os estados têm acesso a muitas das nossas informações. Além disso aí do Big Brother, você também tem uma outra ideia, que são as fake news. Não tem esse nome aqui no livro em 1984, mas claramente aqui os estados, os governos, todas as vezes em que há um fato que não é interessante para o Estado manipula a verdade e implementa diversas mentiras. E já dizia o meu amigo Nietzsche, todas as vezes que uma mentira é contada repetidamente, ela se torna uma verdade. Esse é um livro fantástico, talvez um dos livros mais influentes do século XX.
e acho que tem tendência para se tornar universal. Se você quiser saber um pouco mais sobre 1984 e Admirável Mundo Novo, que é essa dupla aí, você pode assistir um vídeo que não fui eu que fiz, foi um vídeo feito pela Jamile, ela falou um pouco deles com mais detalhes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a Jamile lá do Books Anatomy. Mas em primeiro lugar eu vou trazer um dos livros mais caóticos, mais estranhos que você lerá na vida. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre ele, o inominável Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. E aqui nesse livro aqui, você vai ter uma distopia cujo foco será na violência adolescente, das gangues de adolescentes e na repressão do Estado e do sistema penitenciário. E aí você deve pensar, né? Violência de gangues adolescentes e repressão do Estado, isso não é bem uma distopia, isso é a vida real. De fato é a vida real hoje, só que em 1962, quando Laranja Mecânica foi escrito, isso não estava tão bem delineado assim. E esse é um dos principais fatores para tornar esse livro aqui o primeiro lugar da minha lista aqui. Porque Laranja Mecânica, ao contrário de 1984 e Admirável Mundo Novo, ele não cria um mundo muito diferente do nosso. Porque lá nesses dois últimos livros que eu falei para vocês aqui, esses livros aí têm uma reestruturação quase que completa do Estado, uma reestruturação do mundo. Aqui em Laranja Mecânica você tem um mundo muito parecido com o nosso aqui. Só que nesse mundo existe uma violência escancarada de gangues adolescentes que saem em grupos para matar, estuprar, espancar sem o menor pudor. E como repressão, o Estado vai também extrapolar todas as medidas por meio de técnicas pavlovianas. Eu sempre quis utilizar essa palavra aqui, pavloviana. Se você não se lembra, se você não conhece o Pavlov foi o médico, um fisiologista que ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Medicina por outras coisas, não pelo que eu vou falar aqui, mas que embolei tudo aqui, mas que se tornou muito famoso também pelas teorias comportamentais. O Pavlov ele estudou basicamente a relação entre os estímulos que nós temos e os nossos comportamentos. E eu não vou complicar muito para você não. Basta você se lembrar daquele adestrador que dá uma raçãozinha todas as vezes que o cãozinho faz um comportamento que você considera positivo. E com o tempo você não precisa mais dar a ração e o cãozinho vai continuar realizando aquele comportamento toda vez que tem aquele estímulo. É isso que acontece aqui de forma contrária, é claro, em Laranja Mecânica. Os jovens que espancam, que estupram, são submetidos a estímulo, eles veem a violência, veem cenas de estupro, e todas as vezes que eles veem aquelas cenas novamente, ou que eles pensam em violência, o próprio organismo deles vai fazer com que eles sintam dor e deixem de pensar naquele comportamento. É algo bem assustador, que inclusive já virou filme pelo lendário também Stanley Kubrick. Se você quiser, vale muito a pena assistir Laranja Mecânica também do Stanley Kubrick. Tem algumas coisinhas diferentes que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Mas tem algo muito espetacular que faz com que esse livro se torne muito estranho, que é a linguagem. É que o Anthony Burgess, ele era meio que um linguista autodidata, e ele criou aqui uma linguagem, um dialeto próprio para as gangues aqui, o Nadsat. Quando você vai ler o livro, cara, pense bem, quando você vai ler o livro, vai ter uma série de gírias aqui, por exemplo, cabelagem, camburoça, câncer, categuts, chapelão, chacha, chaço, chudez. Eu parei só na letra C aqui, né? Para você ter uma ideia. Mas essas palavras vão estar aqui misturadas no texto e você vai ficar meio perdido sem saber do que eles estão falando. Mas isso faz parte da experiência que o Anthony Burgess queria passar para vocês. Então, esse livro que eu tenho aqui, eu nem falei para vocês, é da editora Aleph, tem tradução do Fábio Fernandes, mas esse livro que eu tenho aqui, ele já vem com um glossário no final. De qualquer forma, o ideal é que você só tenha acesso ao glossário, que você só veja o glossário ao final da leitura. Você vai sentir essa estranheza do início do livro
até o final dele, mas você com o tempo vai conseguir entender pelo contexto e é isso que o Burgess queria fazer com você. Mas apesar de caótico, Laranja Mecânica de todas as utopias é o livro mais otimista. Ele é dividido em 3 partes e cada uma das partes tem 7 capítulos, o que totaliza os 21 anos necessários para a passagem para a maioridade. O Alex, que é o personagem principal dessa história, muda e, na minha opinião, muda para melhor. O último capítulo dessa história aqui não constou na primeira edição que saiu lá nos Estados Unidos porque os americanos, lá a editora americana entendeu que ele divergia, o que ele destoava do restante do livro. Inclusive, essa visão mais otimista não faz parte do filme Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, e você pode ver essa diferença se você quiser, claro, assistindo e comparando, acho que vale muito a pena. Por tudo isso que eu falei aqui, Laranja Mecânica é a minha melhor distopia de todos os tempos. Se você gostou desse vídeo aqui, se discorda da lista, se tem uma lista própria, não se esqueça de curtir o vídeo, deixar aqui nos comentários a sua lista com as maiores distopias de todos os tempos. Eu vou gostar muito de saber. Tchau!